Meu marido me entregou os papéis do divórcio no meio da ceia de Natal, em um restaurante lotado, na frente da família inteira dele, e todos sorriram como se finalmente estivessem assistindo ao fim que sempre desejaram para mim. O silêncio só viria depois, muito depois. Naquele momento, o que existia era o riso, o julgamento, a certeza confortável de que eu estava sendo descartada como alguém que não tinha mais valor algum. A ceia daquele ano não aconteceu na casa da minha sogra. Ela insistiu em reservar um restaurante caro daqueles tradicionais de São Paulo, com decoração clássica, garçons de gravata borboleta e mesas grandes para famílias que gostam de ser vistas. Disse que em casa dava trabalho, mas eu sabia que era mais do que isso. Era sobre aparência. Sempre foi. Eu cheguei alguns minutos depois do Eduardo. Estava vestida de forma discreta, como sempre. Um vestido escuro, elegante, sem exageros. Nada que chamasse atenção. Nunca foi do meu feitio competir naquele tipo de ambiente. Eu tinha 40 anos, uma carreira sólida, independência financeira e uma vida construída com esforço. Mas ali, nada disso importava. Para eles, eu era apenas a esposa que não deu certo. Desde o início da noite, senti algo estranho. Eduardo quase não falava comigo. Evitava meu olhar. Quando respondia, era seco, distante, como alguém que já tinha tomado uma decisão e só aguardava o momento certo para executá-la. A mãe dele estava animada demais. A irmã fazia comentários atravessados. O pai observava tudo em silêncio com aquela expressão de quem acha que já sabe o desfecho. Sentamos à mesa. Pedidos feitos. Vinho servido. Conversas superficiais. Eu estava presente, mas não pertencente. Aquela sensação não era nova, apenas estava mais nítida. Em determinado momento, Eduardo pigarreou. Endireitou a postura. Colocou o guardanapo sobre a mesa com cuidado exagerado. Meu corpo inteiro entrou em alerta. Eu preciso falar uma coisa agora, disse ele alto o suficiente para que todos ouvissem. Os talheres pararam. A mãe dele apoiou as mãos na mesa. A irmã sorriu de lado. Eduardo pegou uma pasta fina de couro que estava ao lado da cadeira dele. Abriu com calma e retirou alguns papéis. Não olhou para mim ao falar. Acho melhor resolvermos isso logo, disse. Aqui estão os papéis do divórcio. Ele empurrou os documentos na minha direção sobre a mesa entre os pratos ainda cheios. Por alguns segundos ninguém reagiu. Depois veio o riso. Primeiro baixo, contido, em seguida livre, cruel. Até que enfim comentou a irmã. Isso já era esperado, disse a mãe, sem constrangimento algum. Ela nunca foi do nosso nível, alguém completou. Eu olhei para os papéis. Depois para Eduardo. Ele finalmente me encarou, mas não havia culpa ali. Havia alívio. Agora perguntei em voz baixa. Não faz sentido adiar, respondeu. É melhor para todo mundo. Para todo mundo, menos para mim. Mas ninguém ali parecia se importar com isso. Eles estavam confortáveis na ideia de que eu sairia dali humilhada, sem reação, sem nada. Eu senti a dor subir, mas não deixei transparecer. Peguei a pasta, fechei devagar e a coloquei ao meu lado. Depois eu leio, falei. Aquilo pareceu frustrá-los. Eles queriam a cena, o choro, o descontrole. Queriam confirmar a imagem que tinham de mim. Quando isso não aconteceu, ficaram inquietos. A ceia continuou de forma artificial. Conversas paralelas, comentários que me excluíam propositalmente. Eduardo mal tocou na comida. Eu comi pouco, mas permaneci sentada ereta, respirando com cuidado. Minha única intenção era atravessar aquela noite sem me despedaçar ali mesmo. Quando o garçom se aproximou trazendo a conta, o clima mudou. Eduardo desviou o olhar, pegou o celular e fingiu ler algo. A mãe dele me observava atentamente, como se aguardasse mais um ato do espetáculo. Eduardo está passando por um momento delicado. Ela disse em tom falso de compreensão. Você entende, não entende? Entendi perfeitamente. Peguei a conta com calma. Eu pago, disse. Houve um silêncio imediato. A irmã dele franziu a testa. Você perguntou quase rindo. Tem certeza? Eu não respondi. Abri minha bolsa com tranquilidade. Tirei de dentro um cartão preto, sem logotipo chamativo, sem explicação. Apenas coloquei sobre a mesa.
O garçom olhou o cartão uma vez. Depois olhou novamente. A postura dele mudou na mesma hora. Endireitou-se. Pegou o cartão com cuidado excessivo. As mãos tremiam levemente. Com licença, disse num tom respeitoso que ninguém ali estava acostumado a ouvir direcionado a mim. O silêncio se espalhou pela mesa como algo físico. Eduardo me encarava fixamente. A mãe dele empalideceu. A irmã engoliu em seco. Eu permaneci sentada. Não expliquei, não provoquei, não precisei. Naquele momento eu ainda não estava buscando vingança. Ainda não. Mas algo tinha se deslocado. A certeza confortável que eles tinham sobre mim começou a ruir. Eles ainda não sabiam exatamente por quê. Só sentiam que algo estava errado. Quando o garçom voltou, confirmou o pagamento com uma leve inclinação de cabeça. Está tudo certo, senhora. Eu agradeci. Levantei-me, peguei minha bolsa, olhei para Eduardo uma última vez. Conversamos depois, falei com calma. Saí do restaurante sem pressa, sentindo os olhares queimarem minhas costas. Do lado de fora, o ar da noite estava frio, mas limpo. Pela primeira vez naquela noite, respirei fundo. Eles ainda não sabiam quem eu era, mas acabavam de entender que não sabiam nada. E aquela ceia de Natal que deveria marcar o meu fim foi apenas o começo. Naquela noite eu não voltei para casa com o Eduardo. Peguei um carro por aplicativo e pedi para o motorista me deixar no meu apartamento, um lugar simples, bem localizado que eu mantinha em meu nome desde antes do casamento. Nunca fiz questão de morar em algo maior. Sempre preferi discrição. Agora isso também jogava a meu favor. O silêncio do apartamento me envolveu assim que fechei a porta. Tirei os sapatos devagar, coloquei a bolsa sobre a mesa e fiquei alguns minutos parada, apenas sentindo o peso da noite finalmente cair sobre mim. Não chorei. Ainda não. Havia algo dentro de mim que estava frio demais para lágrimas. Meu celular vibrou. Uma mensagem da mãe do Eduardo. Espero que você seja madura e não complique as coisas. Meu filho merece recomeçar. Li sem surpresa, não respondi. Minutos depois, outra mensagem, dessa vez da irmã. Não leva para o lado pessoal. Isso já estava decidido. Você sempre foi um erro. Apaguei também. Era impressionante como todos eles se sentiam à vontade para me dizer quem eu era, como se sempre tivessem tido esse direito. Talvez porque durante anos eu tenha permitido. Sempre achei que o silêncio era maturidade. Naquela noite comecei a entender que o silêncio também pode ser estratégia. Sentei no sofá ainda de vestido e finalmente abri a pasta do divórcio. Os papéis estavam organizados com post-its, marcando onde eu deveria assinar. Tudo muito eficiente, muito calculado. Eduardo não tinha feito aquilo por impulso. Aquilo era um plano. O que eles não sabiam e tinham absoluta certeza de que não sabiam era que eu não dependia dele. Nunca dependi. No dia seguinte acordei cedo. Tomei banho, vesti roupas simples e fui trabalhar. Não pedi folga. Não faltei. Minha vida sempre foi construída assim: compromisso, constância, controle emocional. No escritório, ninguém sabia o que tinha acontecido na noite anterior. E eu não contei. Ao longo do dia, recebi ligações do advogado do Eduardo. Não atendi. Recebi e-mails da família dele sugerindo acordos justos. Li todos. Salvei, arquivei, não respondi. No fim da tarde, meu celular tocou novamente. Era Eduardo. Precisamos conversar, disse ele sem rodeios. Sobre os termos. Já vi os termos, respondi. Estão claros. Ótimo. Então não vamos ter problemas. A naturalidade com que ele falava era quase ofensiva, como se eu fosse apenas mais um item sendo retirado da vida dele. Você entende que não há muito a dividir? Ele continuou. O que temos foi construído em grande parte com o meu trabalho. Ouvir aquilo confirmou tudo. Eles realmente acreditavam que eu sairia dali com nada, que eu dependia do salário dele, que eu seria a mulher descartada depois de cumprir sua função. Assino ainda esta semana, falei. Ele pareceu aliviado. É o melhor para todos. Desliguei antes que ele continuasse.
Naquela noite, fui jantar sozinha em um restaurante pequeno perto de casa. Nada sofisticado. Pedi algo leve. Observei as pessoas ao redor, casais mais velhos, mulheres sozinhas como eu, homens cansados depois do trabalho. A vida real acontecendo alheia ao drama que parecia ter tomado conta da minha. Enquanto comia, pensei na mesa de Natal, nos risos, na certeza absoluta que eles tinham de que eu estava acabada. Aquilo não me machucava mais, me organizava. Nos dias seguintes, Eduardo voltou ao apartamento apenas para buscar algumas coisas. Não conversamos. Ele evitava olhar diretamente para mim. Talvez porque algo na minha postura tivesse mudado. Eu não implorava, não perguntava, não demonstrava desespero. Isso o incomodava. Você está estranha, ele disse em um desses momentos. Estou em paz, respondi. Ele riu desacreditado. Você sempre foi boa em fingir. Não corrigi? A família dele começou a espalhar a versão deles. Amigos em comum pararam de me ligar. Algumas pessoas me olharam com pena, outras com curiosidade. A narrativa estava clara, eu era a mulher que perdeu tudo no divórcio de Natal. E eu deixei que acreditassem. Assinei os papéis 3 dias depois, sem advogado presente, sem drama. Apenas assinei e entreguei ao mensageiro do escritório jurídico. Quando a porta se fechou, senti algo muito específico, liberdade. Naquela noite, abri uma gaveta que quase ninguém conhecia. Tirei de dentro uma pasta simples preta, documentos organizados, senhas, cartões, investimentos, tudo ali, tudo sempre esteve. Eu nunca falei sobre isso porque nunca precisei. Meu dinheiro sempre foi silencioso, invisível para quem só sabe reconhecer valor quando ele grita. Sentei à mesa e revisei cada item com calma. Nada tinha sido construído às pressas. Nada era fruto de sorte. Era o resultado de escolhas conscientes, anos de trabalho, disciplina e estratégia. Eles riram porque acreditaram que eu estava no fim. Mas, na verdade, eu estava apenas começando a jogar. E enquanto eles comemoravam minha suposta queda, eu organizava cada passo do que viria depois. A ceia de Natal tinha sido apenas o anúncio. O verdadeiro impacto ainda estava por vir. Depois que assinei os papéis, o mundo pareceu seguir em frente com uma rapidez estranha. Para eles, o assunto estava encerrado. Para mim, apenas começando. Na segunda-feira seguinte ao divórcio, cheguei ao trabalho como sempre. Horário exato, roupa discreta, postura firme. Ninguém ali sabia que meu casamento tinha acabado 3 dias antes. E eu não fiz questão de contar. Aprendi cedo que explicações demais só servem para quem quer questionar sua força. No elevador encontrei uma colega do financeiro. Ela sorriu, comentou sobre o calor fora de época, perguntou se eu tinha passado um bom Natal. Respondi que sim. Não era mentira. A ceia tinha sido reveladora, dura, mas necessária. Durante a manhã, meu telefone vibrou algumas vezes, mensagens indiretas, conhecidos perguntando se eu estava bem, outros oferecendo ajuda de forma genérica, curiosa demais para ser sincera. Não respondi imediatamente. O silêncio, quando usado com intenção, diz mais do que qualquer defesa. À tarde, recebi um e-mail da mãe do Eduardo. Longo, educado na superfície, ameaçador nas entrelinhas. Falava sobre acordos de bom senso, imagem da família, evitar constrangimentos. Em nenhum momento mencionava meus sentimentos, apenas o medo de que algo saísse do controle. Fechei o e-mail sem responder. Eles estavam começando a perceber que algo não se encaixava. Eu não agia como a mulher que perde tudo. Não chorava em público. Não implorava por revisão de termos. Não buscava aliados. Isso os deixava inquietos. Na quarta-feira, Eduardo me ligou novamente. Você vai mesmo ficar em silêncio? Perguntou direto. Não tenho nada a acrescentar, respondi. As pessoas estão comentando, ele insistiu. Estão dizendo que você está estranhamente tranquila. Talvez porque eu falei. Ele ficou alguns segundos sem resposta. Olha, eu não quero problemas, disse por fim. Só quero seguir minha vida. Então siga, respondi. Eu também estou. Desliguei antes que ele pudesse continuar.
Naquela noite, decidi jantar em casa. Preparei algo simples. Abri uma garrafa de vinho que eu guardava para ocasiões especiais. Sorri sozinha ao perceber que aquela era uma delas. Não por celebração, mas por clareza. Enquanto comia, organizei mentalmente os próximos passos. Não havia pressa. Quem tem controle não corre. Eu sabia que em algum momento eles tentariam medir forças. Quereriam saber até onde eu podia ir. O erro deles seria acreditar que eu precisava provar algo. Na sexta-feira, recebi um convite inesperado. A irmã do Eduardo estava organizando um almoço de família no domingo seguinte. O tom da mensagem era quase cordial. Achamos melhor manter uma relação civilizada, afinal você ainda fez parte da família. Li e reli. A palavra fez saltava aos olhos. Eles já me tinham no passado. Acreditavam que eu aceitaria aquele lugar confortável de ex-esposa derrotada. Não respondi. No sábado fui caminhar cedo no parque. Gosto de observar as pessoas quando estou pensando. Casais mais velhos andando devagar, mulheres sozinhas ouvindo música, homens correndo para aliviar tensões invisíveis. A vida sempre encontra um jeito de continuar mesmo depois de rupturas. Enquanto caminhava, pensei na ceia de Natal mais uma vez, no momento exato em que o garçom mudou de postura. Não foi o cartão em si que os abalou, foi a quebra da narrativa. Eles precisavam acreditar que eu não tinha nada para justificar o que fizeram. Quando essa certeza rachou, o desconforto começou. E desconforto é o primeiro sinal de medo. Na segunda-feira seguinte, recebi a notícia de que Eduardo tinha oficializado um novo relacionamento. Não fiquei surpresa. Aquela decisão não tinha sido impulsiva. Tudo já estava em andamento muito antes da ceia. O que me chamou a atenção foi a velocidade com que a família dele passou a exibir essa nova fase. Fotos, almoços, comentários exageradamente felizes. Era uma tentativa clara de reafirmar controle, de mostrar que ele tinha feito a escolha certa. Eu observei tudo à distância. Naquele mesmo dia, finalizei uma reunião importante no trabalho. Um projeto que eu vinha estruturando havia meses foi aprovado. Um avanço significativo, um reconhecimento silencioso. Saí da sala com a sensação familiar de estar exatamente onde deveria estar. Enquanto isso, do outro lado, eles ainda falavam de mim como se eu fosse um capítulo encerrado. Na quarta-feira, finalmente respondi a um dos e-mails do advogado do Eduardo. Curto, objetivo, sem emoção. Documentos recebidos, termos cumpridos, não há pendências. Nada mais. Pouco depois, recebi uma ligação desconhecida. Atendi. Aqui é a mãe do Eduardo, disse a voz mais tensa do que das outras vezes. Acho que precisamos conversar. Sobre o que? Perguntei. Sobre manter as coisas equilibradas. Equilibradas. Essa palavra sempre aparece quando alguém percebe que pode estar perdendo o controle. Tudo já está resolvido, respondi. Não vejo necessidade. Ela suspirou. Você sabe que nem tudo precisa ser levado ao extremo. Sorri sozinha. Eu concordo, disse. Por isso estou sendo tão discreta. Desliguei. Naquela noite, organizei meus documentos mais uma vez. Revisei contratos, avaliei investimentos, ajustei prazos. Nada estava fora do lugar. Tudo seguia exatamente como planejado. Eles confundiram meu silêncio com fragilidade. Acharam que minha calma era resignação, que minha ausência de reação era derrota. Mas silêncio não é vazio, silêncio é espaço. E eu estava apenas criando o espaço necessário para que o próximo movimento fosse definitivo. Enquanto eles se moviam por ansiedade, eu permanecia imóvel por escolha. E essa diferença, cedo ou tarde, cobraria seu preço. Foi na semana seguinte que eu decidi sair da sombra. Não por impulso, não por raiva, mas porque já era o momento certo. Até então, eu tinha feito exatamente o que eles esperavam de alguém: derrotada, silêncio, descrição, ausência. Isso os deixou confortáveis. Pessoas como eles precisam acreditar que controlam a narrativa. Quando acreditam nisso,
cometem erros. Naquela terça-feira, acordei cedo e escolhi com cuidado a roupa que usaria. Nada chamativo. Um conjunto elegante e sóbrio. O tipo de imagem que não grita poder, mas o sustenta. Olhei meu reflexo no espelho por alguns segundos a mais do que o normal. Não para buscar coragem, eu já tinha, era para alinhar intenção. Saí de casa e fui direto para uma reunião fora do escritório, um encontro que eu vinha adiando há meses, justamente por não ser o momento. Agora era. O prédio ficava na Avenida Faria Lima, moderno discreto, com aquela arquitetura que não tenta impressionar, mas impõe respeito. Ao entrar, fui recebida pelo segurança pelo nome. Um detalhe pequeno, mas significativo. Eu não era uma desconhecida ali. No elevador, respirei fundo. Pensei na mesa de Natal, nos risos, na certeza deles de que eu tinha sido descartada. Aquela lembrança já não doía. Funcionava como um lembrete. A reunião começou pontualmente. 3 pessoas sentadas à mesa. 2 delas eu já conhecia havia anos. A terceira me observava com curiosidade profissional. Não havia hostilidade ali, apenas expectativa. Ficamos surpresos com seu contato, disse um deles. Achamos que você estava em outra fase da vida. Respondi. Por isso mesmo estou aqui. Expliquei com calma o que pretendia. Nada grandioso demais. Nada impulsivo. Uma reestruturação estratégica. Um movimento calculado. Algo que exigia confiança mútua e discrição absoluta. Enquanto falava, percebi algo importante. Ninguém ali me questionava. Não pediam provas exageradas, não duvidavam da minha capacidade. Eles sabiam exatamente quem eu era. Sabiam do meu histórico, do meu perfil, do meu estilo silencioso. Ao final, um deles sorriu. Você sempre escolheu bem, o tempo disse. Isso não mudou? Saí da reunião com tudo alinhado, sem contratos assinados ainda, apenas intenções claras. Era assim que se começava algo sólido. O resto viria no ritmo certo. No caminho de volta, meu celular vibrou. Uma mensagem de um número conhecido. A irmã do Eduardo. Soube que você anda se movimentando. Espero que não esteja tentando criar confusão. Li sem pressa. Não respondi imediatamente. Eles estavam atentos agora, observando meus passos, tentando decifrar meus movimentos. Isso confirmava que o desconforto tinha evoluído para preocupação. À tarde, fui ao escritório apenas para cumprir algumas tarefas pendentes. Meu chefe me chamou para uma conversa rápida. Ouvi dizer que você recusou aquela proposta de mudança, comentou. Recusei e confirmei. Não era o momento. Ele assentiu. Você sempre sabe o que está fazendo. Quando quiser conversar sobre próximos passos, estou à disposição. Sorri. Aquela era outra peça do tabuleiro. Tudo estava se alinhando. À noite, fui convidada para um jantar pequeno. Nada social demais. Apenas algumas pessoas do meu círculo profissional mais próximo. Gente que não se impressiona facilmente. Gente que observa antes de falar. Durante o jantar, percebi os olhares, a curiosidade contida. Alguém comentou casualmente sobre o divórcio. Deve ter sido difícil, disse uma mulher sentada à minha frente. Foi esclarecedor, respondi. Ela sorriu entendendo mais do que as palavras diziam. Em determinado momento, um dos convidados mencionou Eduardo, não pelo nome, mas pelo cargo, pela empresa. Soube que ele anda fazendo movimentos estranhos, comentou. Mudanças rápidas demais, parcerias mal explicadas. Aquilo confirmou algo que eu já suspeitava. A pressa dele não era apenas emocional, era estratégica. Ele queria mostrar resultado, provar que tinha feito a escolha certa. E pessoas assim, quando tentam provar algo, costumam se expor demais. Voltei para casa tarde. Sentei no sofá com uma xícara de chá e fiquei alguns minutos em silêncio. Não havia euforia, não havia ansiedade, apenas uma sensação tranquila de controle. Na manhã seguinte, recebi um e-mail inesperado, um convite formal para um evento empresarial. Um daqueles em que as pessoas vão mais para ver e serem vistas do que para ouvir palestras. O detalhe chamou minha atenção. Eduardo estaria presente, com a família, com a nova companheira.
Sorri. Não porque eu quisesse confrontos, mas porque entendi o desenho completo. Eles acreditavam que aquele seria o espaço deles, o território seguro, onde eu não apareceria. Aceitei o convite. Naquele mesmo dia, a mãe do Eduardo me ligou novamente, dessa vez sem rodeios. Você está se expondo demais, disse. Isso não é bom para ninguém. Não estou me expondo, respondi. Estou apenas vivendo. Não precisamos transformar isso numa guerra. Guerra. Outra palavra que surge quando alguém percebe que pode perder. Concordo, falei. Por isso estou sendo tão cuidadosa. Desliguei com a sensação de que eles já sabiam algo estava fora do controle, e não era pequeno. Passei o resto da semana preparando detalhes, ajustando agendas, confirmando presenças, nada chamativo, nada teatral, apenas posicionamento. Eu não precisava anunciar nada, não precisava explicar nada. A próxima cena falaria por si. Eles ainda acreditavam que tinham me deixado sem nada, que eu era apenas a mulher que saiu da ceia de Natal humilhada. Mas o primeiro passo já tinha sido dado, e quando se dá o primeiro passo certo, o resto do caminho se revela sozinho. O evento aconteceu numa quinta-feira à noite. Um desses encontros corporativos cuidadosamente organizados para parecerem informais, mas onde cada detalhe comunica hierarquia. Salão amplo, iluminação indireta, garçons circulando com bandejas silenciosas, conversas medidas. Era o tipo de ambiente em que eu sempre me movi bem. Não porque quisesse impressionar, mas porque entendia as regras. Cheguei sozinha. Não fiz questão de avisar ninguém. Não procurei rostos conhecidos, apenas entreguei meu nome na recepção e segui em frente. Vestia algo simples, elegante, sem marcas visíveis. Meu cabelo estava preso, minha postura tranquila. Nada ali chamava atenção de forma óbvia, e isso era intencional. Vi Eduardo do outro lado do salão quase imediatamente. Ele estava com a nova companheira e com os pais. Riam alto demais, gesticulavam, tentavam ocupar espaço. Era evidente o esforço para parecerem confiantes. Quando nossos olhares se cruzaram, ele hesitou por um segundo. Apenas um. Mas foi o suficiente. Não me aproximei. Continuei andando. Cumprimentei algumas pessoas, troquei palavras rápidas. Nada de conversas longas. Eu não estava ali para socializar. Estava ali para ser vista no momento certo, da forma certa. Em determinado ponto da noite, fui chamada para uma pequena roda de conversa perto do bar. Pessoas estratégicas, gente que observa antes de reagir. Quando me juntei a eles, percebi que Eduardo havia se afastado um pouco da família. Ele tentava ouvir de longe, fingindo desinteresse, mas atento. Você anda sumida, comentou um homem de cabelos grisalhos em tom neutro. Andei focada, respondi. Algumas decisões importantes. Ele assentiu, compreendendo mais do que eu disse. Ouvi dizer que você recusou aquela mudança grande, acrescentou. Recusei. Não fazia sentido agora. Interessante, ele disse. Nem todo mundo sabe esperar. Nesse momento, Eduardo se aproximou. Não diretamente. Ficou perto o suficiente para ouvir. A nova companheira permaneceu ao lado da mãe dele, observando tudo com atenção excessiva. Vocês se conhecem, Eduardo? Perguntou, forçando naturalidade. Conhecemos, respondeu o homem antes de mim. Trabalhamos juntos há algum tempo. Eduardo me olhou, tentando entender. Eu sorri educadamente. Boa noite, disse apenas. A conversa seguiu sem ele. Era como se não estivesse ali. Aquilo o incomodou mais do que qualquer confronto direto. Pessoas como ele não sabem lidar com a perda de relevância. Pouco depois, fui convidada a sentar em uma mesa mais reservada. Não fiz nada para merecer o convite naquela noite. Ele veio de antes, de anos, de escolhas, de reputação. Enquanto me sentava, percebi os olhares se intensificarem. A mãe do Eduardo cochichava com alguém. A irmã fingia rir, mas observava cada movimento meu. A nova companheira mantinha o sorriso rígido. O desconforto começava a se espalhar. Durante o jantar, fui abordada por duas pessoas diferentes interessadas em retomar conversas antigas.
Projetos que haviam sido pausados, ideias que antes não tinham espaço, agora tinham. Você parece diferente, comentou uma mulher sentada ao meu lado. Não estou diferente, respondi. Estou no lugar certo. Ela sorriu satisfeita com a resposta. Do outro lado do salão, Eduardo já não disfarçava. A postura estava tensa. Ele falava pouco. Olhava demais. A nova companheira se inclinava para ele, cochichando algo com frequência. A mãe mantinha a expressão fechada. Era evidente que algo tinha saído do roteiro. Quando a sobremesa foi servida, eu me levantei para ir embora. Não me despedi de todos, apenas daqueles que importavam. Ao passar perto da mesa do Eduardo, senti o silêncio se formar ao redor. Todos me observavam. Você está indo tão cedo, a mãe dele perguntou, forçando simpatia. Sim, respondi. Amanhã tenho compromissos importantes. Eduardo finalmente falou. Precisamos conversar, disse em tom baixo. Não vejo necessidade, respondi com calma. Tudo o que precisávamos resolver já foi resolvido. Ele pareceu engolir algo difícil. Você anda diferente, repetiu. As pessoas estão falando? As pessoas sempre falam, respondi. Nem sempre entendem. Deixei-os ali, não olhei para trás. No carro senti algo curioso. Não era satisfação, não era orgulho, era confirmação. Eles já sabiam que tinham errado mesmo sem entender exatamente como. Na manhã seguinte recebi 3 ligações. Não atendi nenhuma. Depois mensagens começaram a chegar, de números conhecidos, de outros nem tanto. Perguntas disfarçadas de preocupação, convites repentinos, tentativas de aproximação. Eles queriam informação. No início da tarde, Eduardo me enviou um áudio. Acho que precisamos alinhar algumas coisas, disse. Talvez tenhamos sido precipitados. Podemos conversar sobre ajustes. A palavra ajustes ecoou. Não havia ajustes possíveis. Havia escolhas feitas, e escolhas têm consequências. Não respondi. Naquele mesmo dia, finalizei algo que vinha sendo preparado em silêncio. Um movimento pequeno, mas preciso. Um ajuste técnico que, para quem não entende o jogo, parece irrelevante. Para quem entende, muda tudo. Ao final da tarde, recebi a confirmação. Tudo estava no lugar. Eles ainda acreditavam que tinham saído por cima, que eu era apenas uma peça que tinha sido retirada do tabuleiro. Mas agora, pela primeira vez, perceberam que eu nunca tinha sido uma peça. Eu era quem observava o tabuleiro inteiro. E quando começaram a desconfiar, já era tarde demais para voltar atrás. Na semana seguinte ao evento, o tom das mensagens mudou. Já não havia ironia nem aquela falsa superioridade que a família do Eduardo sempre usava comigo. O que começou a aparecer foi cautela. Gente cautelosa não ri, mede, observa e, principalmente, teme errar. Eu seguia minha rotina normalmente. Trabalho, reuniões, academia cedo, jantares simples em casa. Nada chamativo. Nada que confirmasse ou negasse as suspeitas que começavam a circular. Eu não precisava alimentar curiosidade. Curiosidade mal saciada costuma virar ansiedade. Na terça-feira, recebi uma ligação do advogado do Eduardo. A mesma voz segura de antes, agora levemente trêmula. Gostaríamos de revisar alguns pontos do acordo, disse ele. O acordo está encerrado, respondi. Foi assinado por ambas as partes. Sim, claro, mas surgiram novas circunstâncias. Novas circunstâncias. Era assim que chamavam o medo quando ele ainda não tinha nome. Não há o que revisar, falei, mantendo o tom neutro. Não existem pendências. Desliguei antes que ele continuasse. No fim da tarde, recebi uma mensagem da nova companheira do Eduardo. Foi a primeira vez que ela entrou em contato comigo diretamente. Talvez seja melhor conversarmos como mulheres maduras, evitar mal-entendidos. Li com calma. Aquela tentativa de aproximação dizia muito mais do que qualquer acusação direta. Eles queriam saber, precisavam saber, mas não tinham coragem de perguntar. Não respondi. Naquela noite, sentei à mesa da cozinha com uma pilha pequena de documentos. Nada volumoso, nada impressionante, apenas o essencial. Abri um por um, conferi datas, valores, cláusulas. Tudo em ordem.
Aquilo não tinha sido construído agora, tinha sido planejado ao longo de anos justamente para momentos como aquele. Pessoas que subestimam o silêncio não entendem planejamento. Na quinta-feira encontrei alguém inesperadamente, uma antiga conhecida da família do Eduardo que também frequentava os mesmos eventos sociais. Ela me abordou no estacionamento de um prédio comercial. "Posso te perguntar uma coisa?", disse hesitante. "Pode", respondi. "Você está bem?" Sorri levemente. "Estou melhor do que aparento." Ela sentiu satisfeita com a resposta vaga. "Eles estão preocupados", acrescentou. "Acham que erraram." "Errar é humano", respondi. "Insistir no erro é escolha." Ela ficou em silêncio. Nos despedimos sem mais palavras. Na sexta-feira recebi a ligação que confirmou tudo. Era Eduardo. "Preciso falar com você pessoalmente", disse ele sem rodeios. "Não vejo necessidade", respondi. "Eu vejo", insistiu. "As coisas não estão como eu imaginava." Houve um silêncio curto entre nós. "Você imaginou errado", falei. "Isso acontece quando se toma decisões baseadas em aparências." Ele respirou fundo. "Você sempre foi discreta demais", disse. "Eu não percebi." "Não percebeu porque não quis interromper. E agora isso não importa mais." Ele tentou dizer algo, mas eu encerrei a ligação. Naquela mesma noite finalizei o que faltava, um último ajuste, um passo que não podia ser desfeito. Não era vingança, era consequência natural. Pessoas que se apoiam em você sem saber quem você é, acabam caindo quando você se afasta. No sábado pela manhã, as notícias começaram a circular. Não em jornais, não em manchetes, em conversas, telefonemas, reuniões canceladas, investimentos suspensos, nada explícito, apenas movimentos silenciosos. Eduardo começou a sentir o impacto. Ele me ligou novamente. Dessa vez não atendi. Depois mandou mensagens, longas, confusas. Falava em arrependimento, em má interpretação, em recomeço. Apaguei todas. À tarde, a mãe dele tentou me ligar, 2 vezes. Depois mandou uma mensagem curta. "Precisamos conversar, isso foi longe demais." Longe demais. Outra expressão curiosa. O que era longe demais para eles era apenas o mundo real se impondo. Não respondi. Naquele momento não havia mais raiva em mim, nem satisfação. Havia clareza. Tudo estava exatamente onde deveria estar. Cada um começava a lidar com o peso das próprias escolhas. Eles riram quando acharam que eu não tinha nada. Agora aprendiam que não saber é muito mais perigoso do que não ter. E a verdade, mesmo quando não é dita em voz alta, sempre encontra um jeito de apertar. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros. Não era mais arrogante. Não era desafiador. Era cauteloso, quase respeitoso. Quando as pessoas param de tentar controlar a narrativa, é porque entenderam que perderam o controle dela. Na segunda-feira seguinte, acordei com a sensação clara de encerramento. Não porque tudo tivesse acabado, mas porque nada mais dependia de mim. O que precisava ser feito já estava em movimento. E o que estava em movimento não precisava de aplauso. No trabalho, a manhã foi tranquila. Reuniões objetivas, decisões firmes, nenhuma distração. Ao sair de uma delas, meu chefe comentou algo que me chamou a atenção. "Estão perguntando por você", disse como quem não quer dizer muito. "Quem?", perguntei. "Gente que antes nunca perguntou." Assenti. Isso dizia tudo. No início da tarde, recebi um e-mail formal, não do advogado do Eduardo, mas do conselho administrativo de uma empresa ligada diretamente a ele. Um pedido de reunião. Educado, cuidadoso, urgente. Li com atenção. Aquilo não era coincidência, era consequência. Aceitei impondo uma data e horário que me eram convenientes. Nada mais simbólico do que mostrar que eu controlava meu tempo. Quando você controla seu tempo, controla tudo. Antes da reunião, Eduardo tentou contato novamente. Não por mensagens longas, apenas uma frase curta. "Eu preciso entender o que está acontecendo." Entender, finalmente. Não respondi. A reunião aconteceu 2 dias depois, em uma sala neutra sem exageros. 3 pessoas sentadas à mesa.
Nenhuma delas parecia confortável. Começaram falando de cenário econômico, ajustes, cautela. Eu ouvi, não interrompi. Quando terminaram, apenas fiz uma pergunta simples. Vocês realmente acreditaram que eu não saberia proteger o que é meu? Houve um silêncio imediato. Um dos homens pigarreou. Não sabíamos, começou. Não precisavam saber, interrompi, só precisavam respeitar. A reunião terminou rápido. Não houve negociação, apenas alinhamento de realidade. Saí dali com a certeza de que a ficha tinha caído. Não de forma dramática, mas definitiva. Naquela noite, Eduardo apareceu no meu prédio. O porteiro interfonou perguntando se eu autorizava a subida. Olhei para o telefone por alguns segundos antes de responder. Não disse. Diga que não estou disponível. Minutos depois, meu celular vibrou. Por favor, só 5 minutos. Apaguei a mensagem. Não havia mais nada a ser dito. Pessoas que só procuram quando perdem não estão interessadas em conversa. Estão interessadas em recuperação de dano. Nos dias seguintes, a família dele se recolheu. Nenhuma postagem, nenhuma comemoração, nenhuma tentativa de exibir uma felicidade que já não se sustentava. A nova companheira desapareceu do radar social. Não por acaso. Quando o terreno fica instável, quem entrou por interesse é o primeiro a sair. Soube por terceiros que ela estava pressionando Eduardo, que queria explicações, garantias, segurança, coisas que ele não podia mais oferecer. A imagem do homem confiante tinha rachado. Na sexta-feira encontrei alguém em comum em um café discreto. Conversamos trivialidades, até que em determinado momento ela comentou: "Eles realmente acreditaram que você sairia de mãos vazias." Sorry. Acreditar foi o maior erro deles. Você não vai, ela hesitou. Não vai expor nada, vai. Não preciso, respondi. A exposição acontece sozinha quando a base é fraca. Ela assentiu compreendendo. Naquele fim de semana viajei sozinha, poucos dias, um lugar calmo, mar, silêncio, caminhadas longas, leitura. Não era fuga, era fechamento. Eu precisava marcar internamente o fim de um ciclo. Sentada à beira da água, pensei na ceia de Natal mais uma vez. Naquele momento exato em que os papéis do divórcio tocaram a mesa. O riso, a certeza. Eles tinham absoluta convicção de que estavam no controle. E isso agora, eu sabia, tinha sido o ponto de virada. Pessoas que humilham quando acreditam ter poder nunca imaginam o que acontece quando esse poder não existe de verdade. Quando voltei, a última tentativa aconteceu. Eduardo deixou um envelope na portaria. Dentro, uma carta, escrita à mão. Longa, confessional. Falava em arrependimento, em não ter enxergado quem eu era, em pedir uma conversa sem advogados, sem interesses. Li até o fim. Dobrei a carta com cuidado. Coloquei de volta no envelope. E guardei. Não por esperança, mas como registro. Há coisas que não precisam de resposta, apenas de memória. Naquela noite, fechei a gaveta onde tudo havia começado. Documentos, pastas, provas. Não porque não fossem mais úteis, mas porque já tinham cumprido sua função. Eles perceberam que não havia volta quando entenderam que eu não precisava mais me mover. Quando alguém vence sem fazer barulho, o outro lado demora mais para aceitar a derrota. Mas aceita. Alguns meses se passaram depois de tudo aquilo. Não houve anúncio oficial. Não houve um grande final visível para quem assistia de fora. A vida simplesmente continuou, e isso eu aprendi é a forma mais concreta de encerramento. Eu segui trabalhando agora com escolhas mais seletivas. Passei a recusar projetos que não faziam sentido, não pelo dinheiro, mas pelo desgaste. Quem já foi subestimada aprende a valorizar o próprio tempo de outra forma. Tempo é o único ativo que não volta. Eduardo desapareceu do meu cotidiano por completo. Não mensagens, não ligações, não tentativas indiretas.
Soube por terceiros que a empresa dele passou por uma reestruturação difícil. Nada escandaloso, nada que virasse notícia. Apenas aquela sequência silenciosa de perdas que acontece quando alianças frágeis se desfazem. A família dele também se afastou. Não por dignidade, mas por cansaço. Quando não há mais reação do outro lado, a provocação perde sentido. Eles não tinham mais história para contar sobre mim. E isso, curiosamente, foi libertador. Na primeira vez em que me sentei sozinha para uma ceia simples, meses depois do Natal, percebi algo que não tinha sentido antes. Eu estava em paz. Não uma paz triunfante, não uma paz vingativa, uma paz limpa, daquelas que não precisam ser explicadas. Eu não ganhei porque tirei algo deles. Ganhei porque não precisei mais carregar o peso do que eles pensavam de mim. O cartão preto nunca mais saiu da bolsa por motivo algum especial. Ele voltou ao lugar de sempre, o silêncio. Porque poder de verdade não é o que se mostra no momento certo. É o que existe mesmo quando ninguém está olhando. Algumas pessoas me perguntaram com o tempo se eu não me arrependia de não ter sido mais dura, de não ter exposto, de não ter feito eles pagarem de forma mais visível. A resposta é simples não. Porque o que realmente destrói alguém não é o ataque direto, é a indiferença consciente, é seguir em frente sem precisar provar nada, é não oferecer palco para quem vive de plateia. Eu não reconstruí minha vida, eu apenas continuei vivendo a vida que sempre foi minha. Hoje, quando olho para trás, não vejo a ceia de Natal como uma humilhação. Vejo como um divisor, um ponto claro onde a ilusão acabou, onde eu parei de ser quem eles pensavam que eu era e voltei a ser quem sempre fui. Se você que está ouvindo esta história já foi subestimada, se já riram de você, acreditando que você não tinha nada, se alguém já tentou te diminuir, achando que você dependia da aprovação deles, guarde isso. O maior erro de quem subestima é acreditar que silêncio significa vazio. Às vezes o silêncio é apenas alguém organizando a própria saída e deixando o outro preso às próprias certezas. E se você está me ouvindo de Portugal, da França, da Alemanha, da Itália, de qualquer lugar da União Europeia, talvez essa história soe familiar. As dinâmicas mudam de idioma, de país, de cultura, mas a essência humana é a mesma. Orgulho, desprezo, arrogância e, do outro lado, estratégia, paciência e dignidade. Onde quer que você esteja ouvindo, Brasil, Portugal, Europa, essa história também é sobre você. Agora eu quero te convidar a fazer algo simples. Se essa história te tocou de alguma forma, deixe um comentário dizendo de onde você está ouvindo. Compartilhe, se quiser, uma situação em que alguém te subestimou ou em que você escolheu o silêncio em vez do confronto. E se você ainda não se inscreveu, considere se inscrever no canal. Aqui as histórias não são sobre gritar mais alto, são sobre sobreviver com elegância. Porque no fim a melhor vingança nunca foi o escândalo, sempre foi viver bem sem precisar pedir licença.